Boa noite a todos, profundo saravá a todos vocês, que as santas almas abençoe a todos nós. Nesta noite nós vamos estudar um trecho do livro Umbanda e o Poder da Mediunidade, do escritor Mata e Silva, onde ele conta um caso muito interessante. Então o Pai Mata diz assim: há mais de 15 anos tínhamos o nosso terreirinho em certa localidade e por ali processávamos nossas sessões, auxiliado por um elemento feminino, que era o nosso cambono. Chamaremos ela de Maria. Essa criatura já nos seguia há muitos anos e era cambono do Pai Guiné. Vivia Maria em comum com um excelente rapaz, que chamaremos de Mário. Já havia quase 10 anos que viviam juntos, né? Viviam bem, tinham um lar, uma vida, para eles transcorria tudo em paz e conforto. Devemos dizer que Maria lutou muito para o equilíbrio social do seu companheiro. Mas durante o tempo que fomos fazer uma estação de repouso de 3 meses no interior, aconteceu um desastre na vida de Maria. Quando chegamos, ela nos apresentou completamente transtornada, perturbada mesmo, e chorando nos relatou o seguinte: Mário, seu companheiro, estava transformado. Havia descoberto que estava de amores com uma moça, que chamaremos de Alice. De pesquisa em pesquisa, Maria se inteirava dos detalhes desse novo amor do seu companheiro. A citada Alice era sobrinha de um famoso, na época Babalaô, conhecidíssimo pela alcunha de Fulano Coral, e que Mário já estava frequentando o terreiro dele, com a Alice, né? A separação estava praticamente resolvida por ele, de vez que a pressionava constantemente para o rompimento final. Todavia ela nutria ainda por ele grande afeição, mesmo porque haviam vivido juntos e muito bem durante muitos anos, né? Quer Maria, quer Mário eram frequentadores de nossa humilde gira, pois, conforme dissemos, ela era o nosso cambono. Portanto, nada mais lógico que mandar chamá-lo para clarear a situação. Antes de mais nada, queremos dizer que verificamos estar Maria debaixo de tremendas cargas do astral inferior, tudo indicando ser coisa feita ou coisa mandada, né? Mário compareceu com Maria ao nosso terreiro, e estando nessa ocasião incorporada em nossa esposa uma entidade de nome Tia Chica, submetemos a ela a questão inicialmente. A citada entidade, a Tia Chica, né, olhou para o Mário e começou a desfiar todos os seus movimentos com a Alice, particularmente o que ocorria no terreiro do seu tio, o tio da Alice, né, que é o Babalaô Coral. Disse mais que esse casamento da Alice com Mário estava praticamente resolvido pelo tio, né, que era o Babalaô, né? E ainda lhe perguntaram se na última sessão não havia o feito sentar numa cadeira onde havia do lado um gato. Tudo foi confirmado pelo rapaz. E foi quando a tia Chica, a preta velha tia Chica, né, disse assim: ainda há tempo de Suncê se livrar de tudo isso, Suncê quer? E o Mário respondeu: não, deixa como está, para ver como vai ficar. Foram embora. E no outro dia pela manhã, nosso cambono nos procurou para dizer que Mário já havia partido, com tudo que tinha, que pertencia, ao encontro da Alice. Foi quando o pai Guiné entrou diretamente na questão e teve um sério entendimento com Maria, dizendo-lhe que não adiantaria prosseguir com aquele rapaz, pois ele, antes mesmo dos processos de magia negra usados pelo tio da Alice, né, já estava virado pela moça. O que cabia era esquecer, pois ninguém é obrigado a viver com ninguém em regime de força, né? Porém, cumpria rebater a demanda, os excessivos trabalhos forçados que o tio Babalaô da Alice tinha interessado contra ela, a ponto de ficar no presente estado de transtorno psíquico, né? Imediatamente deliberou executar um trabalho sério na linha das almas, ou seja, relativo a entidades conhecidas como Exu Caveiro, Cruzeiro e outros dessa faixa, né? Tudo marcado, subimos certo local do mato às 21 horas de uma segunda-feira. Apenas 3 pessoas. Eu, minha esposa e a Maria, né? Que era o cambono do Pai Guiné. Lá chegando, demos passividade ao Pai Guiné, que começou a trabalhar com certos materiais, inclusive 21 penas brancas de cauda e da asa de um galo, as quais, segundo o relato posterior, ia queimando e pondo as cinzas numa tigela de louça branca que continha uma espécie de mingau. E outros ingredientes, uma estátua pequena de madeira de um santo, coisas naturalmente que foram usadas por lá também, né? Disseram as duas acompanhantes que jamais passaram por tamanha estado de excitação espirítica e emocional, como aquele que dela se apoderou durante o trabalho feito pelo pai Guiné.
No final desse trabalho, o pai Guiné avisou que era a última vez que fazia esse tipo de trabalho, pois assim procedia forçado pelas circunstâncias, para salvar a vida do Cambombe, porque o seu caminho era de luz e esse tipo de trabalho não clareava, escurecia sua luz. Interessante isso. Porém, anotasse o seguinte: cada pena queimada era um dia de luta, e no final dos 21 dias tudo estaria no seu devido lugar. Aguardassem, porque a força de Pemba era a lei, e a lei ia cumprir-se. Quem semeou ia colher. Disse ainda que esse caso estava encerrado para ela, Maria, né? De vez que Mário jamais voltaria à sua vida, mas que para o tio Babalaô e sua sobrinha Alice tinha muita cobrança a ser executada. Passaram-se 17 dias, quando, lendo uma revista de ampla circulação na antiga Guanabara, tomamos conhecimento, através de uma sensacional reportagem, do suicídio do fulano Coral, que era o Babalaô, né, da Alice, né? O qual antes tão trágicos gestos, naturalmente, dentro de certo orgulho para não confessar, deixou escrito que se suicidava por questões íntimas e nunca por força de pemba. O suicídio desse famoso babalaô da época foi comentado e interpretado de várias maneiras, as quais não se nos cabe aqui contradizer. Apenas estamos relatando a fria realidade de certos fatos a ele ligados e cujos personagens envolvidos diretamente na questão estão quase todos ainda vivos. Houve o desencarne também de Alice, a sobrinha do famoso Babalaô, antes dos 7 anos de vida conjugal com Mário, debaixo de circunstâncias que passaremos a relatar. Todas as pessoas, assim como Mário, sua irmã e o esposo, que foram padrinhos daquele casamento, que haviam frequentado o nosso terreiro por muito tempo e somente se afastando em consequência desse caso, né? Porém continuando a se dar conosco, pediram-nos certa ocasião que, encarecidamente, que fôssemos à sua residência fazer uma caridade para Alice, que desejava muito falar com o pai Guiné. Fomos, e lá o pai Guiné pôde chegar à presença de Alice. Pelo que soubemos posteriormente, mantiveram longa conversação, e por certas nuances pudemos perceber que Alice, levada talvez pelo remorso do mal que ajudava a fazer, desejava ardentemente se libertar disso perante o dito pai Guiné. Assim, de lá, nos retiramos, também satisfeitos por termos cumprido a nossa parte. Passado um ano e pouco, encontramos com Mário, que, muito emocionado, nos conduziu para dentro de um automóvel e relatou o seguinte: há 6 meses, Alice tinha sido acometida de estranha doença. Foi internada, tratada com todos os recursos que a medicina podia empregar, e não obstante isso, havia permanecido 19 dias quase que inconsciente. No fim, os médicos disseram que nada mais tinham a fazer, pois quando lhes quis procurar, mas não foi quando lhe quis procurar, mas não o fiz. Quando ele quis procurar o pai Guiné, né? O pai Mata, mas não fez. Diz ter sido encaminhado para certo terreiro onde expôs o caso de sua esposa. Lá explicaram toda a questão. A coisa se prendia desde o desencarne do tio, certas cobranças, ainda execução. Fizeram um trabalho, o qual Fizeram um trabalho após o qual Alice foi prontamente recuperado, saindo do hospital para sua residência, para uma vida normal. Entretanto, havia sido designado pelo terreiro um segundo e especial trabalho, que seria de grande importância para a vida de Alice. Tal trabalho foi realizado por Mário e outros dentro de uma grande expectativa, porque se no cruzar da meia-noite, se as velas de serem empregadas no trabalho se apagassem, a vida de Alice seria virtualmente cortada. Caso contrário, estaria salva. Mas no auge da expectação, Mário viu quando exatamente à meia-noite se apagaram todas as velas. 3 dias após, perfeitamente bem de saúde, quando conversava com o esposo, Alice desencarnou suavemente. Não havia completado 7 anos de vida conjugal. Um comentário do Pai Mata. O citado Babalaô, com seus trabalhos de movimentação com o astral inferior, magia negra, né, perturbou o karma individual de Maria e de Mário, que juntos em lutas comuns resgatavam de vidas passadas sérias dívidas, os dois juntos, né? Torceu vidas, empregando forças baixas para dar à sua sobrinha aquilo que certamente não era o que lhe dava reservado dentro da lei. Note-se ainda que, com o pomposo título de fulano tal coral, ele criou com muitas mentes dúvidas e impressões, uma vez que o guia que assim se denominava, e que tinha sobre ele ordens e direitos de trabalho, não tem jamais teria objetivos tão baixos. O pai Guiné está querendo falar, o pai Marco está querendo falar o que é o seguinte, que além de ter feito toda essa besteira que o Babalau fez,
ele ainda fez sob o nome da entidade, porque todo mundo conhecia ele como o nome da entidade. Então ainda ficou muito ruim, né, para a entidade, né? Usando esse nome e orgulhoso de sua cobertura que essa entidade deu no passado, desceu ao plano da vaidade e do domínio inferior. Desse modo, havia que colher o que semeava, recebendo o retorno de seus desmandos, de suas atividades escusas. A entidade que se denominava Coral, todo mundo sabe, né? Cobra Coral, né? A entidade que se denominava Cobra Coral deixara há muito o seu aparelho ao léu. Então, a Cobra Coral já tinha ido muito tempo embora, né? Já tinha deixado ele à mercê dos quiumbas, né? Merecidamente, com certeza. A fim de que aprendesse nos aspérrimos caminhos do retorno, quando dói a indisciplina e a fuga dos caminhos da lei. Mirem-se nesse espelho quando por aí se arvoram a mestres do assunto. Vou repetir. Mirem-se nesse espelho quantos por aí se arvoram a mestres do assunto. Você vê o tanto que é complicado esse caso, né? O que houve de fato por baixo, por terra a terra, foi um retorno fatal, uma cobrança pelo entrechoque de uma demanda sob um tão endividado karma do Babalaô. Quer dizer que o Babalaô já estava endividado, ele foi fazer essa besteira justo com quem? Com o Pai Guiné? Prevaleceram as ordens e os direitos de trabalho de quem estava em dia com a lei, e essa se fez cumprir. Eis um caso do qual o leitor deverá tirar suas conclusões e naturalmente ficará ciente de que magia negra é arma perigosíssima, de corta para cima e corta para baixo, dá e tira também. Muito interessante esse caso, né? Saravá.